Olá pessoal, vamos dar início então à última área do nosso curso. Tá? Então nessa área nós vamos falar sobre termodinâmica. Bom, assim de uma maneira muito geral, tá? A termodinâmica ela lida com as transformações, tá? Com as modificações de certos sistemas físicos, que são sistemas macroscópicos, eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. E a termodinâmica lida com as transformações desses sistemas devido a trocas energéticas que ocorrem sob uma outra forma de transferência de energia, que é o calor. Tá? Então a gente vai ver que o calor, assim como o trabalho, é uma forma de transferência de energia. Certo? Então um segundo conceito aí muito importante que a gente vai ver ainda hoje é o conceito de temperatura. Tá? É uma ideia fundamental, central na termodinâmica. E aqui só para constar, eu coloquei os nomes aí de alguns personagens que foram muito importantes, tá? E que consolidaram a termodinâmica como um dos ramos fundamentais da física. Tá? Então o Carnot, Sadi Carnot, um trabalho de 1824, um trabalho que foi pioneiro dentro da termodinâmica, tá? Ele estudou eficiência de máquinas térmicas. Tá? Esse trabalho ele foi importantíssimo, por exemplo, para a Revolução Industrial. Tá? E depois esse trabalho influenciou uma série de outros personagens aí, eu coloquei alguns nomes, tá? Os nomes principais, Clausius, Kelvin, Maxwell, Boltzmann e Gibbs. Tá? E esses caras aí foram eles que ao longo dos anos, tá? Trabalhando na termodinâmica, eles consolidaram ela e deram assim, um arcabouço teórico bastante sólido para esse ramo da física. Tá? Então, isso não foi, assim, a termodinâmica ela não foi um trabalho de uma única pessoa, por exemplo, como a teoria da relatividade de Einstein. Tá? Foi um esforço assim, coletivo, como a mecânica quântica também, né? Que se desenvolveu ao longo de muitos anos e, na verdade, tem resultados muito importantes da termodinâmica e da mecânica estatística, tá? Que a gente vai falar um pouco nas próximas aulas, tá? Na segunda parte dessa última área. Tá? Então a mecânica estatística ela foi assim, estabelecida lá pelos 1900, tá? No começo do século XX. Então é uma disciplina relativamente nova se a gente for comparar, por exemplo, com a mecânica newtoniana. Certo? Então, qual é a filosofia assim, geral da termodinâmica? Suponha que a gente quer estudar, por exemplo, 1 litro de um gás. Tá? Eu tenho lá um gás, num certo container, 1 litro de gás. Bom, como é que a gente descreve esse sistema do ponto de vista da mecânica? Veja, eu tenho lá um monte de moléculas lá dentro. O que a gente faz para descrever esse sistema mecanicamente? Eu escrevo a minha segunda lei de Newton para cada uma dessas moléculas e, bom, escrevo essa lei e tento resolver com a segunda lei de Newton para cada uma dessas moléculas e acompanhar as posições, velocidades e acelerações dessas moléculas ao longo do tempo. Ora, qual é o problema? Qual é o problema? Eu tenho lá 1 litro de gás. 1 litro de gás, na verdade, tem da ordem de 10 na 23 moléculas andando de maneira errática e batendo umas nas outras. Então, na prática, é impossível eu resolver a segunda lei de Newton para esse problema, porque eu vou ter 10 na 23 equações dinâmicas acopladas. Eu tenho interações entre as moléculas, então eu tenho forças moleculares, eu tenho colisões. Então, do ponto de vista mecânico, esse sistema ele é complicadíssimo. Então, não faz sentido a gente tentar descrever esse sistema do ponto de vista microscópico, tentando acompanhar a evolução temporal do sistema, porque eu não vou conseguir resolver essas 10 a 23 equações. E mesmo se eu conseguisse, suponho que a gente consegue fazer isso, não seria muito interessante, porque o que eu vou, qual é a motivação de eu estudar a posição das minhas 10 na 23 moléculas se movendo lá de maneira maluca dentro do meu gás? Então, a termodinâmica, então essa seria a descrição mecânica desse sistema. A termodinâmica, ela não está preocupada com as posições das moléculas individualmente, mas ela está preocupada com as variáveis macroscópicas. Então, a termodinâmica ela é uma disciplina, ou um ramo da física, é uma teoria macroscópica. Então esse é o primeiro ponto importante. O que é uma teoria macroscópica?
Bom, a termodinâmica, ela lida com agregados de partículas. Ela está interessada em descrever esses agregados contendo muitas moléculas do ponto de vista macro, coletivo, né? Tu quer variáveis que descrevam o comportamento desse agregado, não as moléculas individualmente. Então, as variáveis termodinâmicas interessantes, elas são, por exemplo, temperatura. Então, para descrever 1 litro de gás, eu estou interessado, é mais interessante eu descrever 1 litro de gás em termos de temperatura, pressão, volume. Existem outras aí variáveis, tá? Macroscópicas. Essas três aí são as mais importantes, tá? Mas existem muitas. Certo? Então essas variáveis, elas são variáveis que descrevem o sistema coletivamente, tá? Do ponto de vista macroscópico. Tá? Então é uma teoria que está puramente interessada em descrever sistemas macroscopicamente. Tá? O que mais eu posso afirmar? É uma teoria, tá? Eu vou escrever aqui algumas palavras, assim, uma fenomenológica, uma coisa meio, assim, só para falar um pouco, bom, não é filosófico, tá? Mas é para colocar, assim, situar um pouco a teoria num contexto mais epistemológico, tá? Então, uma teoria fenomenológica no sentido de que ela foi desenvolvida com a intenção de explicar certos fenômenos, de explicar certos experimentos. Não é, por exemplo, como uma teoria, que nem a teoria da relatividade de Einstein, um Einstein foi lá, sentou, escreveu lá a teoria dele e depois as pessoas foram atrás de verificações experimentais. Não, aqui as coisas foram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Foram surgindo experimentos, as pessoas foram tentando controlar certos fenômenos envolvendo trocas energéticas, fenômenos térmicos no laboratório, e elas foram tentando montar a teoria para explicar esses fenômenos. Então é uma teoria fenomenológica da matéria. Tá? Uma teoria macroscópica e puramente fenomenológica. Ela tenta explicar certos fenômenos. Ela vem depois, de certa forma, depois dos fenômenos. Tá? Então vem primeiro o experimento e depois vem a teoria tentando explicar esses experimentos. Então, uma série de considerações na termodinâmica, e a gente vai ver, tá? Eu vou falar rapidamente sobre isso hoje aqui, tá? Que nem a lei zero que a gente vai ver hoje é uma lei, digamos, fenomenológica. Ela é baseada em experimentações. Ela não tem nenhuma dedução mais formal, ela não tem nenhum postulado formal. É uma lei baseada em experimentos e senso comum, certo? O que mais eu posso falar? Tá? O fundamento microscópico, tá? Então veja, a gente tem uma teoria macroscópica e fenomenológica, mas ela tem um fundamento microscópico. Tá? E o fundamento microscópico a gente vai ver mais adiante, que é a teoria cinética dos gases, tá? Que foi desenvolvida, por exemplo, por Maxwell e Boltzmann. Tá? E essa teoria ela tenta explicar o comportamento macroscópico em termos lá do que as moléculas estão fazendo microscopicamente. Então, por exemplo, tu quer entender do ponto de vista microscópico o que é a pressão, o que é a temperatura, como é que eu interpreto a temperatura do ponto de vista do que as moléculas estão lá fazendo, do movimento das moléculas, das colisões das moléculas, como é que a partir dessa descrição mecânica eu consigo chegar nas variáveis macroscópicas termodinâmicas. Tá? Então esse é o arcabouço da teoria cinética dos gases que mais adiante culminou na mecânica estatística de equilíbrio, tá? E que finalmente nos levou à mecânica quântica no século XX. Tá? Então tem toda uma linhagem teórica, tá? Que acabou combinando com a mecânica quântica lá na metade mais ou menos do século, metade não, né? Bem antes da metade, pelos anos 1920 e 1930, no século XX. Certo? O que mais? Bom, por último aqui só uma observação. Tá? Então vocês podem, de repente, pensar que como essa é uma teoria que não parece que essa teoria não tem muita robustez lógica ou matemática, por ser uma teoria fenomenológica, muito baseada em experimentos, ela talvez não é tão geral e não é tão abstrata. Tá? Eu não sei se infelizmente ou felizmente, tá? Mas eu tenho que dizer que ela é uma teoria muito abstrata. Tá? Apesar dela ser baseada em experimentos, ela é muito geral e muito abstrata.
Tá? Então são três leis, a lei zero, que a gente vai ver hoje, que trata do conceito de equilíbrio térmico e da introdução da temperatura como uma variável macroscópica termodinâmica muito importante, tá? Que nos diz quando o sistema se encontra em equilíbrio térmico. Então essa é a lei zero. A primeira lei da termodinâmica, que na verdade não tem nada de extraordinário, é simplesmente a conservação de energia para sistemas termodinâmicos. A gente vai incluir o calor como uma forma de transferência de energia. Na mecânica a gente vê o trabalho, que a gente vai incluir uma segunda forma de transferência de energia, que é o calor. E a segunda lei da termodinâmica, que trata da irreversibilidade de processos físicos. Tá? A segunda lei ela nos diz quais processos na natureza acontecem e quais não acontecem. Tá? Essas três leis elas são muito gerais. Tá? E leis como, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica é um princípio sagrado da física. Até onde eu sei não, é uma lei que nunca foi quebrada. Tá? É uma lei que nunca foi quebrada. Por exemplo, a segunda lei de Newton se descobriu depois que corpos que viajavam com velocidades maiores precisavam de uma outra teoria. Então surgiu uma outra teoria que, de certa forma, superou a segunda lei de Newton, ou que mostrou que a segunda lei de Newton ela tinha um regime de validade mais limitado. Tá? No caso da segunda lei da termodinâmica, por exemplo, não. Tá? É um princípio sagrado da física, certo? Bom, vamos então passar para a discussão do equilíbrio térmico e da lei zero. Tá? Então isso aqui são duas coisas muito importantes de guardar. É uma teoria macroscópica que trata de agregados contendo um número muito grande de moléculas e uma teoria fenomenológica que é baseada muito em experimentos. Bom, vamos apagar aí apagar tudo, né? Então, lei zero da termodinâmica. Por que essa lei é chamada de lei zero da termodinâmica? Porque essa lei, ela formaliza, tá, o conceito de equilíbrio térmico e temperatura. Tá? E historicamente ela surgiu depois da primeira e creio também da segunda lei. Ela surgiu depois da primeira e da segunda lei, que ela foi de certa forma formalizada, tá? E como ela é de certa forma, ela introduz noções muito fundamentais que são necessárias para a construção de toda a termodinâmica, como equilíbrio térmico e temperatura, ela tem de certa forma aí não um caráter mais fundamental, mas ela é necessária para o entendimento das outras leis. Por isso se colocou, já existia a primeira lei, a segunda, então se chamou de lei zero, porque é necessário introduzir temperatura para se entender as outras leis, certo? Bom, vejam, quando a gente... temperatura, né? Então... A gente tem uma noção muito intuitiva, né, de temperatura, né? O que é quente, o que é isso aqui está quente, isso aqui está frio. Tá? Mas os nossos sentidos, eles não são lá muito confiáveis, não são uma ferramenta confiável. O nosso tato não é uma maneira confiável de atribuir uma noção, por exemplo, de temperatura. Tá? Se eu pegar, por exemplo, se eu pegar uma madeira e um pedaço de ferro num dia frio, largar os dois aí na rua, no meio da madrugada, os dois vão estar à mesma temperatura. Mas quando eu toco a madeira e eu toco o ferro, tá, eu sinto que o ferro está mais frio. Tá? Mas isso não é porque o ferro está a uma temperatura diferente da madeira. É porque o ferro tem outras propriedades de conduzir energia sob a forma de calor. Tá? O ferro ele é um condutor térmico melhor do que a madeira, por isso que eu sinto mais frio quando eu toco no ferro, tá? Mas os dois estão à mesma temperatura. Quando os corpos eles são aquecidos, tá? Então isso só é um argumento assim muito simples para, desculpa, já entrecordando uma ideia na outra, mas é só um argumento assim simples para mostrar que o tato não é confiável, tá? Para mim definir uma temperatura, obviamente. Então, vejam, quando a gente aquece ou esfria objetos macroscópicos, outras propriedades desses objetos mudam. Por exemplo, se eu pego um sólido ou um líquido, se eu pegar uma barra de ferro e aquecer ela, aumenta o volume da barra, ela se expande.
Tá? Se eu pegar um gás, colocar dentro de um container e aumentar a temperatura desse gás, aumenta a pressão do gás nas paredes do container. Se eu pegar um fio, que é um condutor elétrico, e aumentar a temperatura desse fio, aumenta a resistência elétrica do fio. Tá? Então, existem propriedades desse sistema, nesses sistemas que eu vou chamar de propriedades termoelétricas. Não, peraí. Termométricas, são termoelétricas, termométricas é o nome desse negócio. Tá? Propriedades termométricas, que são propriedades que mudam quando um corpo ele é aquecido ou resfriado. Tá? Pensando nisso de maneira completamente cotidiana, tá? Assim, nosso senso comum. Esquenta uma barra de metal, ela se expande. Bom, o volume é uma propriedade termométrica que muda quando eu esquento ou esfrio esse objeto. Tá? Então, imagina a seguinte situação. Tá? Eu posso usar uma propriedade termométrica, qualquer propriedade que vocês quiserem, para medir temperatura. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho, tá? eu crio um dispositivo baseado numa certa propriedade termométrica. Por exemplo, o comprimento de uma barra de metal. Tá? Então, eu tenho aí um sistema aqui que eu representei de uma maneira abstrata, tá? Sei lá, um container aí, que dentro tem uma barra de metal, tá? E quando essa barra de metal está quando a barra de metal está aqui no ar, eu indico lá o comprimento da minha barra como sendo 102. Tá? Sei lá, pode ser 102 milímetros. Tá? Eu tenho lá um número que eu atribuo a esse estado do meu sistema quando a barra de metal está num certo comprimento, de acordo. Imagine que a minha barra de metal está em contato com o ar, está aqui nessa sala. Tá? Agora, imagina que eu pego um container com água fervente, tá? Eu tenho uma água fervendo aqui dentro do meu container, e eu coloco o meu dispositivo dentro desse container com água. Tá? Então isso aqui é água quente ou água fervendo. O que acontece com esse meu mostrador? Então, esse meu mostrador que me dá 102, tá? que é um número que caracteriza o comprimento da minha barra de metal, que é a minha propriedade termométrica. Quando eu coloco esse meu objeto dentro da água quente, o que acontece com esse número? Esse número começa a aumentar, porque a minha barra ali dentro ela vai começar a se expandir. Então esse número aumenta, até que ele se estabiliza num certo valor. Sei lá, 134, por exemplo. Tá? Então esse número vai mudando. Tá? Porque a barra está se expandindo e se expandindo. Tá? Até que ele se estabiliza num certo valor. Isso significa que a propriedade termométrica do meu sistema se estabilizou num certo patamar, num certo valor, tá? E que significa que ela parou de se expandir. Tá? E nesse caso aí, nós dizemos que a água quente e o meu dispositivo aqui com a barra de metal estão em equilíbrio térmico. Tá? Então, no equilíbrio térmico, tá? Vou botar aqui, ó. Água e a barra ou a dispositivo tá? Os dois estão em equilíbrio térmico, o que significa que as propriedades termométricas, tanto da água quanto do meu dispositivo, aqui do meu objeto, não mudam mais. O comprimento da barra lá dentro, né, parou de se expandir, ela atingiu o equilíbrio. Tá certo? E eu posso atribuir agora uma certa propriedade associada à noção de quente e frio, tá, que me diz que, olha, veja, existe uma propriedade, tá? Existe uma propriedade que é a mesma tanto para a água quanto
para esse objeto no equilíbrio térmico. E essa propriedade é o que a gente chama de temperatura. Tá? Então, a temperatura é essa propriedade associada às noções de quente e frio, que não muda mais quando eu coloco dois objetos em contato térmico, a gente diz a água está em contato térmico com esse objeto, a temperatura é essa propriedade associada ao quente e frio que não se altera mais quando esses objetos estão em equilíbrio térmico. Tá certo? Então essa é uma noção bastante abstrata, mas essa é a ideia de temperatura. Tá claro? Agora, imagina a seguinte situação. Imagina que eu pego agora o meu dispositivo. Tá? Imagina que eu tenho aqui uma certa... eu tenho uma certa parede, que eu vou dizer que... Vamos imaginar que essa parede é um isolante térmico. Tá? Assim como as paredes, por exemplo, de uma térmica de água, tá? Se eu colocar água dentro de uma térmica, tá? As paredes não deixam que a temperatura da água se altere, tá? Ela pode, claro, se eu botar água gelada dentro de uma térmica, ela vai mudar a temperatura, mas vai mudar muito devagar. Não existe um isolante térmico perfeito. Tá? Eu não quero falar em calor ainda, em transferência de energia, mas na verdade é isso. Tá? Então, o isolante térmico ele evita que ocorra uma transferência de energia do sistema, ele isola o sistema termicamente. Tá? Então, de modo que se eu colocar um objeto aqui dentro, a temperatura dele não muda. Tá? Então, imagina que eu tenho uma parede aqui que é um isolante térmico e eu tenho um objeto aí dentro que eu vou chamar de objeto A. Tá? Eu tenho um corpo aqui A, que tem certas propriedades termométricas, e eu vou lá e coloco o meu aparato, tá, em contato com esse corpo. Tá? Então, coloco aí meu dispositivo em contato com esse corpo. Tá? O que acontece? No ar, o meu dispositivo aponta 102. Quando eu coloco ele em contato com o corpo, os números aqui, digamos, começam a aumentar. Poderiam diminuir também, mas vamos imaginar que eles começam a aumentar até que isso aqui para num patamar de 185. Tá? Então, o que aconteceu? O meu sistema, o meu objeto A, ele está agora em equilíbrio térmico. Tá? As propriedades termométricas, à medida que esse número aqui vai aumentando de 102 para 185, as propriedades termométricas já também estão mudando. Tá? Mas quando isso aqui parou, significa que o sistema atingiu equilíbrio térmico. Tá? Ou seja, as propriedades termométricas desses dois corpos não mudam mais e a temperatura, então existe uma propriedade que é a temperatura que é a mesma para esses dois corpos. Tá? Agora, se eu pegar o meu objeto de novo, o meu aparato, e colocar fora da minha parede isolante, tá? E numa segunda parede isolante, tá? que eu tenho outro recipiente que é isolado termicamente. Imagina que eu tenho agora aqui um objeto B com outras propriedades termométricas. Tá? E eu colocar... Imagina agora que eu coloco o meu dispositivo em contato com B. Tá? E o meu mostrador mostra de novo, depois de um certo tempo, 185. Certo? Então, isso significa que esse dispositivo também está em equilíbrio térmico com o meu corpo B. Agora, então o que a gente tem? Esse dispositivo ou esse corpo está em equilíbrio térmico com A e também está em equilíbrio térmico com B. Ora, é um fato experimental, tá? Isso é puramente empírico, que se eu pegar agora o meu corpo A e o meu corpo B e colocar eles em contato, tá? Veja, esse aqui, tá? Quando eles estão em equilíbrio, ele tem certas propriedades termométricas que não mudam mais no tempo, porque ele está em equilíbrio. Esse cara aqui também tem certas propriedades termométricas, que podem ser em geral diferentes dessas, mas essas propriedades termométricas nessa situação também não mudam no tempo, porque ele está em equilíbrio. Se eu colocar A e B em contato, ambas as propriedades termométricas não mudam, o que significa que A e B estão em equilíbrio entre si. Tá? Então, esta é basicamente a lei zero da termodinâmica. Se um corpo C, tá? Digamos que esse aqui é o meu corpo C, se um corpo C está em equilíbrio térmico com A
e se este mesmo corpo C está em equilíbrio térmico com B, é um fato experimental que A está necessariamente em equilíbrio térmico com B. Tá certo? Tá? Então, essa é a lei zero da termodinâmica. Tá? Então, ela estabelece o que é o equilíbrio térmico. Tá? Então, o equilíbrio térmico é quando as propriedades termométricas ou quando as propriedades macroscópicas dos corpos elas não mudam. Tá? E ele estabelece a noção de temperatura. Tá? A temperatura é esta propriedade associada à noção intuitiva de quente e frio, que é a mesma quando dois corpos se encontram em equilíbrio térmico. Então aqui A e esse cara aqui estão à mesma temperatura, B e esse cara aqui também estão à mesma temperatura, pois eles estão em equilíbrio térmico. Tá? E, bom, por que é tão importante essa lei? Tá? Ela parece uma coisa bastante óbvia, mas não é óbvio aqui, na verdade, que A e B estão em equilíbrio térmico, tem que fazer um experimento para conferir, tá? Mas é uma lei que vem muito do senso comum e ela é extremamente importante porque ela nos permite agora construir um termômetro. Tá? Esse cara aqui, ele desempenha o papel de termômetro. Por enquanto ainda ele não tem uma escala, né? Esse número aqui não tem nenhuma escala, ele não significa muita, não tem nenhuma, pode ser o comprimento da barra, pode ser qualquer outra propriedade termométrica, pode estar medindo qualquer outra coisa, mas ele não tem escala. Então a gente tem que construir uma escala para o nosso termômetro. E vejam, a gente usa essa lei de maneira, ela é muito usada no cotidiano, tá? E, por exemplo, no laboratório ela é muito utilizada. Se eu tenho dois recipientes, por exemplo, tá? Se eu tenho dois recipientes e eu coloco o meu termômetro em contato térmico com um recipiente, o termômetro seria meu corpo C em contato com A, depois eu pego outro recipiente e coloco o termômetro em contato e o termômetro mostra o mesmo valor, eu sei automaticamente que os dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, ou seja, os dois corpos possuem a mesma temperatura. Eu não preciso colocar os dois recipientes em contato para conferir isso. Para mim saber que dois objetos estão à mesma temperatura, basta eu pegar um terceiro, encostar num e encostar no outro. Não preciso necessariamente colocar os dois em contato para saber que eles estão em equilíbrio térmico à mesma temperatura. Tá certo? Então é uma lei extremamente útil, tá? E importante, pois introduz aí o conceito de temperatura, o conceito de equilíbrio térmico e a ideia de termômetro. Tá? Então, esse cara aqui desempenha basicamente o papel de um termômetro. Tá? Então, próxima aula, nós vamos ver agora, a gente tem que construir uma escala, né? Para mim falar em medidas de temperatura, agora a gente tem que construir uma escala de temperatura para medir essa quantidade. Tá? Isso eu vou fazer na próxima aula. Até lá!